Meu nome é Luiz Alberto e eu tenho um grande defeito que eu gosto de dar umas viajadas de vez em quando. E agora eu quero viajar sobre um tema bem legal: manipulação, né? Manipulação é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Que quando a gente... O que é manipulação? Eu não sei dizer o que é a definição da palavra manipulação. Mas é um negócio legal da gente conversar, bem legal. Porque se você parar pra pensar, aqui tá meu questionamento, né? Meu maior questionamento. A manipulação, se ela for uma coisa ruim que faz você subverter os seus valores e seus conceitos em prol de adotar os valores e os conceitos de quem está tentando te manipular. Aí vem a sensação de que a manipulação é uma coisa muito negativa, né? Só que se a pessoa que está tentando manipular, ela não sabe que ela está te manipulando, inclusive ela está se manipulando, por assim dizer, será que essa pessoa está fazendo uma coisa errada então? Vamos fazer uma comparação para entender essa ideia, né? Porque ficou bem viajado. Essa é a verdade. Então, vamos pegar um exemplo bem idiota, que é o único exemplo que eu consigo pensar agora. Se uma pessoa ela é aficionada por matemática, inclusive às vezes ela tem até um certo renome no meio da matemática. E ela gosta, né? Ela dedica muito tempo da vida dela para estudar e entender matemática, e ela de repente ela tem uma iluminação, ela tem uma revelação na vida e nos estudos dela de que 1 mais 1 é 3 e não tem nada que o convença ao contrário, porque ela tem certeza que tudo no mundo converge para dizer que 1 mais 1 é 3. Então essa pessoa vai começar o quê? A tentar espalhar a palavra. Ela vai falar para todos os amigos, para todo mundo que convive, para todos os entusiastas de matemática, e vai provar o ponto dela com todos os argumentos que fizeram ela entender que 1 mais 1 é 3. E as outras pessoas às vezes podem começar a pensar: realmente tudo isso faz sentido? Será que 1 mais 1 não pode ser 3 mesmo? Até o ponto que elas se convencem que 1 mais 1 é 3. E se você parar para pensar, isso aí é uma manipulação. Por mais que a gente tenha plena certeza e que seja matematicamente provado a partir dos teoremas e axiomas da matemática de que 1 mais 1 é 2. E nada vai provar o contrário disso, né? Então, se a pessoa ela subverteu um conjunto de pessoas, que inclusive ela, porque ela acredita piamente de que aquilo é verdade, que 1 mais 1 é 3. Então essa pessoa está manipulando os outros. Aqui entra um negócio legal, né? Dá brecha para uma viagem muito legal. Que é o quê? Então, será que as teorias das conspirações realmente é de todo sem pé e sem cabeça? Tem dois lados da história, né? Primeiro, dos teóricos da conspiração. Os teóricos da conspiração acreditam piamente de que existe uma organização mundial que está subvertendo todos os valores para você não conseguir enxergar a realidade e criando a Matrix para que você fique preso dentro dela e não consegue enxergar as coisas como realmente são. Então você tem que acordar e tem que reagir a todo aquele sistema que ele está te afastando de ser quem você sempre quis ser. E o cara acredita nisso realmente, piamente. Nada vai mudar a cabeça do cara. E eu não tô falando que o cara tá certo ou errado, porque eu não sei, eu não tenho
conhecimento necessário para fazer o julgamento de tudo isso, né? Queria ter, inclusive, queria muito ter esse conhecimento, porque eu sou curioso e eu gosto de saber das coisas, né? Mas eu não tenho esse conhecimento. E talvez eles estejam certos, talvez exista esse conjunto dessa organização mundial que faz esse trabalho, né? Esse trabalho é muito bom, por sinal, né? Porque se existe, a gente não sabe que existe. Eles são muito organizados, né? Talvez por isso que seja uma organização. Aí, falando um pouco, sendo um pouco menos babaca, né? Um pouco menos otário. Se então existe o lado dos teóricos da conspiração, também existe o ponto das pessoas que realmente fazem grandes mudanças na sociedade. Vou pegar um exemplo, né? Que é um dos nomes aí que são muito citados pelas teorias da conspiração, que são os... Como é que é o nome daquela família? Rockfield, não sei o que era o cara que era o dono das Rockefeller, que era o cara que era dono das maiores companhias de petróleo e gás dos Estados Unidos. O cara era um monopólio do petróleo, que foi o ouro, né, das últimas 2 décadas. O petróleo era o ouro, né? Então imagina a fortuna desse cara, né? É dito aí que ele talvez tenha sido um dos caras mais ricos da história aí, né? Pau a pau aí com o rei Salomão, que nem diz as lendas, né? Então, não sei. Aí, não tenho conhecimento para isso também. Mas, é inegável que esse cara acumulou uma quantidade de riqueza e realmente ele começou a influenciar muitas coisas, que são coisas que não é que ele queria mudar o mundo porque o cara é maligno e porque o mundo ele precisa dessa manipulação, porque aí isso vai fazer o cara ganhar mais dinheiro e mais controle sobre as pessoas. Talvez exista um fundo disso, né? Mas antes de tudo é porque o cara, se o cara fez o que ele fez, que era o que, né? Ele influenciava diretamente os estudos a partir do financiamento do poder monetário ali. Ele decidiu que estudos iam ser mais elaborados, né? Então ele dava dinheiro para as coisas que ele acreditava. E se for ver, então ele criou um modelo de desenvolvimento. Assim, não vou falar que foi ele sozinho. Ele criou um modelo de desenvolvimento social baseado na gestão da riqueza, né? E esse modelo de desenvolvimento social, cognitivo, científico, técnico e teórico, né? Esse modelo ele foi replicado e ele é replicado até hoje. Às vezes, eu não sei dizer também, mas acredito que um país aí, com certeza deve ter isso, que você tem até um incentivo fiscal de doar seu dinheiro para algumas instituições, né? Inclusive ele é um modelo, né, de desenvolvimento que ele é beneficiado pelo governo, então ele obviamente foi replicado. E assim, será que isso foi na má intenção de manipular e subverter os valores sociais, ou foi na intenção de que realmente o cara acreditava e ele achava que o mundo tinha que ser daquele jeito? Ele acredita e defende piamente, com unhas e dentes, de que aquilo tem que acontecer porque é como ele enxerga o mundo, né? Será que então isso é uma manipulação, um grande jogo de manipulação, uma Matrix? Ou é assim uma pessoa que ela tem muita influência e ela consegue trazer muito pro mundo das coisas, as coisas que ela tem na mente dela, né? Então ela tem uma capacidade enorme de fazer acontecer as ideias dela, né? Que isso daí por si só é uma coisa admirável, né? Então será que é uma grande manipulação? Se os manipuladores também estão sendo manipulados pela grande manipulação que eles estão desenvolvendo, né? Porque assim, uma grande manipulação é se você for pegar pela essência da palavra, pela essência do significado da palavra. Mas isso é uma coisa ruim, porque assim, com certeza, em um certo grau,
a pessoa que está desenvolvendo isso, ela também está sendo influenciada pelo que ela desenvolve. Então, assim, existe esse lado da moeda, né? Esse lado racional, tirando todo o mundo espiritual que porventura possa existir aí por trás, né? E que também, se existir, não necessariamente pode estar isenta desse mecanismo, né, do desenvolvimento das coisas. Aí, inclusive, uma coisa bacana deriva disso, né? Então, se existe um movimento coletivo de pessoas propagando valores, conhecimentos, entendimentos de mundo, uma característica que ela se torna muito importante, muito essencial, é o senso crítico, né? O que é esse termo? O que é essa habilidade? O que seria esse senso crítico? O senso crítico, ele é a capacidade de você conseguir colocar uma ideia contra a outra com o menor viés possível para entender qual faz mais sentido com a realidade que você consegue perceber e adotar aquela realidade como uma coisa sua, né, como um entendimento seu. E a partir do momento que a pessoa desenvolve essa condição, né, essa capacidade de ela conseguir comparar as coisas, então ela deixa de ser uma pessoa manipulada, influenciável, para então realmente, né, ter mais agência, né, sair da Matrix, né, dá para dizer assim. Então ela toma a pílula vermelha ali para ela começar então criar o próprio julgamento, o próprio entendimento de mundo dela, que é uma coisa que eu acho muito positiva. Porque se todo mundo está no delírio de que 1 mais 1 é 3 e uma pessoa ela consegue entender que 1 mais 1 não é 3, é 2, é muito melhor que para o desenvolvimento da realidade da matemática, que quanto mais pessoas estejam despertas de que entendam o conceito, o fundamento por trás de que 1 mais 1 é 2, é muito mais saudável para a matemática que essas pessoas sejam o mais espalhado possível, né? Mas o conhecimento técnico para você ter o fundamento de que 1 mais 1 é 2, ele é muito mais amplo do que o julgamento técnico. Você tem que saber que 1 mais 1 é 3. Por quê? Porque você não precisa entender de matemática para você replicar a ideia de que 1 mais 1 é 3. Mas para você defender a ideia de que 1 mais 1 é 2, você precisa ter esse fundamento matemático por trás. Então, o senso crítico, ele é uma derivação direta do conhecimento acumulado. Não existe senso crítico sem conhecimento acumulado. É impossível. Então, o único jeito de ter senso crítico é tendo conhecimento, né? Então, por mais que seja muito bonito, né, propagar a ideia de que é necessário o desenvolvimento do senso crítico, não é uma coisa que você faz do dia para a noite, assim como todas as nossas habilidades, né? Leva muito tempo. Inclusive é uma das habilidades que eu acho que é mais difícil de você construir, porque ela só depende da quantidade de conhecimento que você tem. E assim, a quantidade de conhecimento que você tem depende da quantidade de horas que você coloca no desenvolvimento eficiente de diversas habilidades, né? E assim, é um esforço ativo muito grande, né? Isso é um esforço muito grande que isso toma. Chegou meu lanche, chegou minha janta, tem que parar por aqui. Mas um negócio legal é que no senso crítico tem o insight. E o insight é como você... Eu vou pegar aqui para terminar. O insight é como você julga as coisas do seu dia a dia a partir
de você conseguir perceber o seu posicionamento em relação àquela coisa. Não sei se deu para entender, é o senso crítico aplicado a si mesmo, né? Mas é uma derivação direta. Enfim, fica aí a ideia. Boa noite. Conta pra mim depois o que você achou desse negócio.